Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. No livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Dalto de Oliveira, um fato ocorrido há muitos anos atrás na cidade do Rio de Janeiro. Era um dia de muito calor e por todos os cantos da cidade viajava um micro-ônibus conhecido como lotação. E pelo próprio nome, como o nome diz, o apelido que lhe foi dado, estava realmente muito cheio de passageiros. As pessoas se acotovelavam, se embolavam. Imagina a situação num dia de calor no Rio de Janeiro. O motorista, em determinada altura do trajeto, sentiu-se mal e, quando avistou uma farmácia, encostou o ônibus e se dirigiu até o local. Foi atendido pelo farmacêutico que o levou para uma sala no interior da farmácia. Ocorre, porém, que ele sentiu-se mal, teve uma síncope e veio a falecer. Como é natural, as pessoas que estavam ali ficaram desarvoradas sem saber o que fazer com um desconhecido morto dentro da farmácia. E ficaram pensando no que fazer, que postura tomar, as ações iniciais, como é costume acontecer. Dentro do ônibus, porém, com o passar do tempo, a angústia, o calor aumentando, as queixas começaram a surgir. Primeiro foi uma senhora que disse que se tratava de uma irresponsabilidade. Como podia alguém parar um ônibus num local daquele e sair sem dizer para onde ia? Um outro senhor, vestido com um terno, com a pasta na mão, também por sua vez reclamou. Com esse dia, com esse calor intenso, é muita falta de responsabilidade mesmo, concordo com a senhora. Descer para tomar café, quem sabe comprar cigarros e nos abandonar aqui. Como isso pode ocorrer? Um jovem, tentando dar uma de engraçadinho, acrescentou: café nada, deve ter ido tomar umas biritas para poder suportar a vida dura que leva. Um outro, mais para o meio do ônibus, assegurou: se fosse num país mais adiantado, é porque o nosso país é muito atrasado. Mas se fosse num país mais adiantado, com certeza, ele levaria uns sopapos como lição e nunca mais repetiria esse tipo de atitude. E assim, continuaram a reclamar dentro do ônibus, cada um tentando ser mais espirituoso ou mais revoltado, como é natural acontecer em situações semelhantes. No entanto, eles não se davam conta, ou não sabiam mesmo, que estavam esperando o motorista que havia desencarnado. Quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos o pré-julgamento, mesmo sem conhecermos as pessoas, avaliamos mal por determinado tipo de atitude, porque no fundo a gente imagina que sabe, de certeza, o que pensa aquela pessoa. Por que razão estaria fazendo determinada situação? Há situações, inclusive, em que nós julgamos até mesmo a Deus, porque Deus não faria isso se fosse com fulano. Deus não permitiria que tal fato ocorresse se fosse com ciclano. Comigo, no entanto, não me dá bola, tratando Deus como se fosse uma pessoa comum. Isso é natural no estágio em que nós nos encontramos. Vivemos num mundo de provas e expiações, onde a característica dos seres humanos que habitamos aqui é de espíritos imperfeitos, que ainda não conhecemos a realidade da vida com profundidade.
Não conhecemos a mecânica da vida, embora já esteja em nosso meio o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, que nos esclarece, nos mostra a mecânica da vida. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, esta é a lei, segundo Allan Kardec. É uma lei. Nós vamos continuar reencarnando até atingirmos a plenitude. No entanto, enquanto estamos assim, muitas vezes valorizamos mais o imediatismo, o agora, sem nos darmos conta que o tempo é o nosso aliado, que Deus está conosco e faz tudo sempre de melhor para todos nós. Numa situação como essa, por exemplo, caso o motorista optasse por seguir dirigindo até chegar ao ponto final, ele teria essa mesma síncope, só que ao volante, o que poderia provocar um acidente e levar talvez mais alguns dos passageiros junto com ele para o mundo espiritual. Mas as pessoas optam por valorizar o negativismo, situações em que pode até ter duas opções de visão, mas é comum, na maioria dos casos, observarmos aquilo de ruim, aquilo de negativo que possa nos ocorrer. Estamos em marcha, buscando o nosso progresso e vamos naturalmente chegarmos a um ponto de superioridade, de autoridade moral, de evolução espiritual. Mas o fato é que essas coisas não acontecem como num passe de mágica. Nós não vamos nos transformar de um momento para outro se não agirmos visando nos transformarmos, nos modificarmos. O planeta, o país, como disse aquele passageiro, está atrasado porque o povo ainda se encontra nessa situação. Basta estudarmos, nos dedicarmos, trabalharmos no bem para transformarmos o nosso mundo para uma condição melhor. Libertemo-nos, meus irmãos, então, desse quadro que se estabeleceu em nossas mentes, de optar sempre pelo lado ruim, ou quase sempre pelo lado ruim, e aprendermos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é Pai, e faz sempre aquilo que nos possa propiciar o crescimento. Ele espera por nós, e nós estamos a caminho, mas podemos apressar o passo se quisermos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre.